Tudo tranquilo, meu irmão. Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, boa noite a todos. Desculpe aí esse. Não, tranquilo, rapaz, acontece. É o que eu estava dizendo ao pessoal, Contramestre, da mesma forma como aproxima, a gente fica dependendo dessa ideia de conexão, dessas situações, né? Exatamente, Mas, exatamente, mas o importante é exatamente. que o senhor está por aí, que a gente vai poder cumprir o nosso compromisso, né? Mas vem Que cá, bom, que bom. eu tava já passando para o pessoal, enquanto a turma vai chegando, apresentando, né, um pouco do que vai ser a nossa conversa hoje. E o tema que a gente escolheu para estar tratando hoje é a importância da contabilidade para as instituições de capoeira. Não é? Eu comecei minha fala dizendo ao pessoal que a contabilidade, hoje em dia, a gente pensando em nível de organização, é extremamente importante. É extremamente importante, né? Não é uma coisa a mais, ela é extremamente necessário para que a gente consiga organizar. Exatamente. E aí você vai falar isso com muito mais propriedade. Mas quem é o nosso convidado hoje, né? Hoje a gente vai estar conversando, batendo um papo com Edivaldo Abdias Santos Filho, queridíssimo, contramestre pacato. É uma pessoa, sabe, um profissional, uma figura que eu já conheço há muito tempo, uma figura de um coração imenso que eu levo. São aquelas pessoas que a gente leva pro resto da vida. Uma Obrigado, meu amigo. história. Tem uma história nessa relação. E Edivaldo, ele é contramestre de capoeira também, né, do grupo de capoeira Mangangá, contador, então é uma pessoa, ele vai falar um pouco da história dele aí, vai se apresentar melhor, uma pessoa que já tem uma vasta experiência, eu posso dizer assim, não é genético, Pacato, me permita dizer assim, abrindo essa aspas Exa imensa aí, né, exatamente. conheci o pai também, trabalhamos juntos inclusive, e é também diretor administrativo e financeiro dessa nossa gestão na federação 2020 e 2024. Capoeira somos nós, não é isso? E aí eu abro espaço, já disse ao pessoal que o pessoal pode estar mandando as perguntas, que na medida do bate-papo a gente vai conversando e vai respondendo, eu vou sinalizando, me permita isso. E Fique a à palavra vontade. é sua. A palavra é sua. Pode ficar à vontade. Acho que podia começar se Bom, apresentando, dizendo um pouco da sua história, da sua trajetória, né? primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer à Federação Sergipana de Capoeira pelo convite, e agradecer a todos pela presença. Eu desejo que aqui a gente tenha um momento muito esclarecedor no que diz respeito à importância da contabilidade nas instituições de capoeira, né? Então, assim, eu não estou aqui para ensinar contabilidade, esse não é o objetivo. Estou aqui para bater um papo sobre a importância da contabilidade nessas instituições. E se eu tenho três objetivos para atingir aqui. Se eu conseguir atingir, conscientizar, né, as pessoas que estão na frente, estão comandando as entidades de capoeira, que são associações sem fins lucrativos, que se eu conseguir conscientizar essas pessoas de que trata-se de uma entidade com personalidade jurídica, se eu conseguir conscientizar essas pessoas que, sendo uma personalidade jurídica, tem as obrigações a cumprir, e se eu conseguir atingir a conscientização deles no que diz respeito à importância da contabilidade como uma parceira dessas instituições, eu já vou ficar muito tranquilo, eu já vou ficar muito feliz. Então, esse é o objetivo aqui, tá? Perfeito. Eu estou um pouquinho rouco, né? Eu estou um pouquinho rouco, mas a gente vai levando Dá para lhe ouvir devagarinho. legal. O áudio está bem legal e a imagem também está bem legal. Aí o tempo eu sei que vai Ok. dizendo, tá? E vem cá, Bem, e quem é esse ah, contramestre? Quem é essa pessoa, Edivaldo Abdias? Fala um pouco para a gente dessa trajetória aí, contramestre, por favor. então, assim, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, né? Pela Faculdade FACE, em 2012 a 2016. Em 2018 eu ingressei no curso de pós-graduação em Auditoria e Controladoria, mas eu venho desde 2007 trabalhando na área, né, atuando na área de contabilidade, e, no universo da capoeira eu sou o contramestre pacato, né? Eu comecei capoeira em 98 e em 99
conquistei minha primeira graduação, eu considero, isso é uma opinião, né? Eu considero que o capoeirista, na sua trajetória, ele tem 4 graduações mais especiais, né? E, para mim, 4 graduações, todas são especiais, mas eu tenho 4 que são mais especiais. É a graduação verde, a primeira graduação, né? Que eu adquiri em 98. Em 2005 eu conquistei a corda de aluno formado, né? Foi aquela formatura belíssima, a turma Lauro Mandrião, a primeira turma de formados do Capoeira Mangá, inclusive você participou, Tive esse prazer. né, desse evento. Em 2017 eu fui a contramestre e aí estou esperando aí chegar o tempo, esperando meu mestre aí dizer, dar as coordenadas para chegar o tempo da tão sonhada corda de mestre. Então, eu faço parte do Capoeira Mangangá. O Capoeira Mangangá é um grupo que tem um caráter familiar muito forte. Todos do grupo do Capoeira Mangangá se conhecem, as famílias se conhecem. Para você ter ideia, os meus filhos, eles chamam meu mestre de vovô, né? Ah, é Então, legal, então essa familiaridade é algo muito forte dentro do grupo. Tá? legal, legal. Então, esse é um pouquinho sobre a minha trajetória capoeira e com contabilidade, né? Muito, muito bom. Quando você fala do Mangangá, né, ele tem um caráter familiar e um caráter pedagógico, que é muito potente, né? Na leitura que o mestre faz do que é essa capoeira, do que é esse universo da capoeira. Eu acho que é até interessante que a gente depois faça uma live com o mestre também, para poder a gente estar conversando um pouco sobre isso. Exatamente, exatamente. Mas hoje, Pacato, vamos lá. E qual seria... É só para que você fale um pouco desse histórico da ciência, contabilidade. Para que você fale um pouco para a gente aí, porque a gente conhece de fora, né? Ok, Eu estou dizendo, a ok. gente conhece a contabilidade como número, além do que isso, né? O aspecto Aham. organizativo dela é outra coisa, né? Então, a contabilidade é uma ciência, né? A contabilidade é uma ciência social, porque os fatos que ocorrem são decorrentes da ação do homem, isso aí é um conceito básico de contabilidade, e ela surge basicamente dessa necessidade de mensurar, né, de acompanhar e controlar riquezas, né? Como eu separei aqui alguns conceitos de alguns autores, né, na contabilidade, porque eu sabia que a gente ia entrar nesse tema. Então, por exemplo, para Lopes, você está me ouvindo bem? Tô, para mim tá massa. Então, veja, para Lopes, eu não vou conceituar, eu vou ler aqui de alguns autores de contabilidade. Então, para Lopes, ele diz que a contabilidade é uma ciência que mede, interpreta e informa os fatos contábeis aos contadores, diretores e demais interessados. Então, fica evidenciado aqui a questão da transparência, que é algo que a contabilidade ela pode trabalhar, ela pode fazer. Marion, ele diz que a contabilidade é o sistema de informação destinado a prover seus usuários de dados para ajudá-los a tomar decisão. Então, aqui a gente tem o caráter de gestão. Então, a contabilidade é isso, né? Essa ciência que auxilia ao usuário no que diz respeito à transparência e à gestão dos fatos ocorridos numa entidade. E daí, quem são esses usuários? O Marion ele diz que os usuários podem ser qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse em conhecer dados em uma entidade. Então, são alguns conceitos de contabilidade por alguns autores, e o contador é esse profissional, o profissional habilitado a exercer as funções contábeis, né? Além disso, o contador, por exemplo, no caso das associações de capoeira, ele pode cuidar de toda a parte também do registro, desde o estatuto até o cadastro do CNPJ da instituição. Então, só por esses conceitos a gente já pode perceber, ter uma ideia, né, da importância da contabilidade, dos seus objetivos e são os seus usuários, né? Perfeito.
é a aplicação disso aí, né? Ferramenta de gestão, na verdade, como você fala, né? É uma ferramenta de gestão poderosíssima de gestão. É uma ferramenta poderosíssima de gestão, Sandro. Uhum. Ela é necessária ela é necessária como ferramenta de gestão em uma entidade, tanto uma entidade com fins lucrativos, como nessas entidades sem fins lucrativos, que é o caso, né, dos grupos de capoeira que estão constituídos sob forma de associação, né? Isso. Muitas vezes, na maioria dos casos, quando os grupos de capoeira eles são constituídos, muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que se trata de uma entidade com personalidade jurídica, que tem seus direitos e deveres. O Código Civil ele vem lá e ele dá o conceito do que é uma associação, né? Mas muitas vezes as pessoas, os capoeiristas, as pessoas, os presidentes não têm essa noção, né? E não têm a noção da importância também da contabilidade nessas associações. Perfeito, perfeito. É? Era a próxima curiosidade que eu tinha para te passar era essa, né? A gente traduzindo isso aí dessa parte conceitual para essa prática, né? Para a gente deixar isso com bastante ênfase para quem está ouvindo a gente do outro lado. Qual é a importância desse fazer da contabilidade, essas associações, para essas entidades? Vou falar um pouco sobre isso. O que é que está implicando, o que é que está implicado nesse fazer da contabilidade, né? Então, perfeitamente. Eu falei sobre a questão das entidades, né, de sem fins lucrativos, e citei o Código Civil. Eu tenho um conceito aqui do Código Civil sobre essas associações e que ele fala o seguinte: o Código Civil é a Lei 10.406, né, de 2002, é o novo Código Civil. Ele diz que as associações elas constituem-se pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então é o conceito que o Código Civil ele dá a essas associações. Mas o Código Civil de 1916 também, que é aquela Lei 3.071, ele já trazia alguns tópicos, né, sobre a regulamentação e a forma de registro dessas entidades. Então, com isso, a gente pode ver que no Brasil já se fala dessas entidades desde muito tempo, né? Desde muito tempo. E alguns autores também trazem algumas definições sobre as associações, eu separei também. É interessante a gente saber sobre esses conceitos, porque justamente para criar conscientização, né, no presidente, no mestre de capoeira que toma conta, que está à frente de uma associação, né, como essa, da conscientização do que é, né, do que é essa entidade que ele comanda. Então, Nunes, né, eu vou pegar um conceito de Nunes aqui. Nunes diz o seguinte, que uma sociedade civil é aquela formada com ou sem capital e por pessoas que conjugam bens, conhecimentos, né, ou atividade com fim não especulativo, determinado em contrato ou estatuto, podendo ter caráter beneficente, recreativo, literário, artístico, cultural, né? Daí os grupos de capoeira têm esse caráter, né, cultural. Então, só por esse conceito aqui, com isso a gente pode admitir que as associações ela é essa reunião de pessoas, né, com fins comuns, mas sem finalidades lucrativas, e elas podem ser uma entidade de interesse social. A questão da entidade de interesse social é diferente de uma entidade sem fim lucrativo. Elas podem ser a mesma coisa ou não. Tá? Então, as entidades de interesse social, porque as entidades de interesse social, elas contemplam uma variedade de instituições privadas, né, que atuam nessas áreas de interesse público e etc. Né? E elas surgiram, elas não é de agora, né? Elas surgiram da necessidade, né, da sociedade brasileira que vinha se organizando com os movimentos de cunho filantrópico, ações sociais, né, que visavam garantir o bem-estar da coletividade, lá por volta da década de 80. Elas
começam a aparecer, essas entidades começam a aparecer. Então, nessa época, acontece um aumento considerável dessas entidades, né, e porque que evidenciava esse papel importante que ela tinha dentro da sociedade, né? Uhum, uhum. É importante. E a gente parando para pensar, tem até uma pergunta depois aí, Edvaldo, se você conseguir Hum. visualizar aí de Lins Cacau, ela faz um Sim. comentário e ao mesmo tempo faz uma pergunta. Mas só para Hum. estar reforçando, né, a importância desse papel. A gente sabe que por trás disso aí tem uma legislação, você traz isso aí para a gente com muita propriedade. E a gente precisa de alguém que tenha essa legislação, acha que pegar uma parada e ler, né? Mas a gente não consegue se aproximar. Eu não estou entendendo. Não consegue me ouvir, não? Tá ruim o áudio? Tá cortando. Tá cortando, peraí. Deixa eu tirar o fone aqui para poder ver Exato. se melhora. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo ouvir você. Consegue me ouvir agora? Agora, consigo. Eu acho que deve ser o fone, ele balangando e fica cortando. Só para estar reforçando que gente, é legal, é só uma forma do Estado estar arrecadando. Né? Mas não é. Ela, como já diz, a legalidade, ela é regulatória também. Então, isso aumenta, ao meu ver, a importância do trabalho de vocês. Né? Porque o cidadão leigo, às vezes, ele pega e ele acredita que está seguindo um manual e que está fazendo as coisas certas, e lá na frente é que ele vai sentir que fica faltando alguma coisa pela insuficiência técnica, digamos assim, nesses assuntos relacionados à contabilidade. Né? Perfeitamente. O contador, ele é... Até porque essas entidades, elas precisam seguir normas, né? Leis, inclusive normas de contabilidade, né? Na prestação de conta, seja para a sociedade ou para o governo. Elas precisam seguir normas que só um profissional da contabilidade está habilitado para atender. Perfeito. Né? Perfeito. Você consegue visualizar a pergunta de Lins Cacau aí em cima? Já tem algumas perguntas aqui. Você já quer que a gente já comece a dialogar ou você quer trazer mais alguma informação antes disso? Não, deixa eu ver. Pode falar. Você fala para mim aí essa... Lins Cacau comenta assim: sabemos que para legalizar um grupo, precisamos dispor de alguns membros. Deve ser as exigências que você fala lá da lei, né? Muitos recorrem a alunos, o que causa muitas vezes problemas sérios. O porquê dessas exigências, principalmente em grupo pequeno? Veja, essas exigências, elas não se diferenciam pelo tamanho do grupo. É como eu falei, as entidades, os grupos de capoeira, eles são formalizados como associações. E associações, quem rege as associações, a lei é o Código Civil que eu citei há pouco instante. Então, independente do grupo ser grande ou ser pequeno, a regra é uma só, inclusive, né, nesse quesito de organização e legalização. Com relação aos membros, os próprios associados, né, as pessoas que estão constituindo a associação, eles podem ficar à vontade para decidir quem eles colocam ou não lá na diretoria da associação, para fazer parte de toda todo o conjunto de membros da associação. Mas a lei é uma só, tanto para grupo grande quanto para grupo pequeno. Então, isso não tem... Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a questão das obrigações, né, tributárias e das declarações, e a gente vai ver que abrange qualquer instituição, independente do tamanho. Né? E a necessidade do pessoal estar dentro da legalidade, porque tem muitos editais, né? Quando saem esses editais, saem essas questões aí de ampla concorrência, as pessoas precisam estar enquadradas, né? Tem um enquadre legal para isso, né? Exatamente. Aí o mestre Papuá diz assim:
Você falou do registro da associação. É importante enquanto pessoa jurídica? E qual a importância desse registro para a federação? A gente vai falar um pouco dessa importância para a federação lá para frente, mas se você já quiser trazer, você pode ficar à vontade. Um abraço para o mestre O Juvenal dos estatuto. Santos aí, eu acho que é o mestre Bidu que está por aí. Um Um, cheiro. ab- um abraço para Cacau, né, que fez a pergunta. Um abraço para o mestre Papuá. Né? Então, a pergunta do mestre Papuá é o seguinte: o estatuto da federação ele exige que você tenha esse registro. Né? Exige que você seja constituído em forma de associação. E na relação de documentos que são necessários, que a gente depois a gente pode falar sobre isso, tem lá o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, o CNPJ, o Estatuto. Então, é necessário para você se filiar, você estar legalizado, ter seus atos constitutivos, Estatuto, ata, CNPJ. Então, isso é necessário para você se filiar à Federação Sergipana de Capoeira. Você tem que estar legalizado, você tem que estar com seu estatuto em mãos, com seu CNPJ, e para você se encaixar aí no rol de filiados da federação. Perfeito. E aí, para a gente dar continuidade, Contramestre, Balbino ele pergunta se você tem uma ideia, deve ter essa ideia assim, de quanto tempo o contador leva para entregar uma associação registrada. É porque a gente muitas vezes depende dos órgãos, né? Porque existem duas fases para o registro. Existe a fase do cartório e existe a fase do CNPJ, de que aí é com a Receita Federal. Né? E geralmente eu levo, se tudo der certo, eu levo de 10 a 15 dias para entregar os registros, né, das entidades, já com o CNPJ constituído. Mas tem outras variáveis que podem interferir. Né? Às vezes, por exemplo, já registrei a associação que o cliente ele me deu um endereço e que tinha um problema no endereço de inscrição imobiliária. E aí, mas já estava estatuto, já tinha sido elaborado estatuto, né? Mas só quando eu fui dar entrada no CNPJ, deu esse problema porque o endereço não tinha essa inscrição imobiliária. Por mais que eu tivesse passado para ele que isso era necessário, ele colocou o endereço que não tinha que não estava regular e deu problema e teve que refazer o estatuto, teve que fazer as alterações com o endereço regular para concluir esse registro. Mas se tudo der certo, é de 10 a 15 dias, porque também eu tenho outras demandas e aí eu preciso ter tempo para fazer outras coisas também. Então, Bastante rápido, né? eu levo de 10 a 15 dias. Bastante rápido, bastante rápido. Exato. E aí eu acho que a gente poderia fazer mais uma pergunta aqui e a gente partir para o próximo bloco, para a sua fala, e a gente faz as próximas no próximo bloco. O mestre Cauã perguntando se você sabe informar qual seria o caminho para chegar à utilidade pública. Para chegar o quê? À utilidade pública. Certo. Então, para você ser... as instituições de capoeira elas são associações sem fins lucrativos. E aí tem outra coisa chamada terceiro setor. Né? Perfeito. Nem toda associação ela faz sem fins lucrativos, ela faz parte do terceiro setor. Mas todas as entidades do terceiro setor, elas são entidades sem fins lucrativos. Os grupos de capoeira, eles podem ser entidades de interesse social e do terceiro setor, e aí chegar a ser uma instituição de utilidade pública. Entendi. Mas ele precisa estar dentro de alguns regramentos. Existem leis que o tornam tornam esses grupos entidades de utilidade pública. Tá certo? Existem algumas leis. E existem também alguns títulos, né? Alguns títulos públicos, títulos de utilidade pública, como, por exemplo, a da OCIP, né? A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, mas aí eles precisam estar dentro de um regramento de leis para atingir esse objetivo. Beleza. Tem uns enquadres, né? São legislações específicas. Exato. Chegou mais uma pergunta aqui de Remo Capoeira, mas como a gente combinou,
para poder não te atrapalhar na organização, a gente faz essa pergunta de Uhum. no segundo bloco. Aí só registrar aí, Mestre Jones por aí também, a BCG Capoeira, Um sejam abraço para o bem-vindos. Mestre Jones. Guerreiros 937 está por aí, Professor Cobra, Mestre Elias. E aí a gente, Mestre Elias, como a gente combinou, a gente vai fazer essas perguntas mais para frente, tá bom? Outra, mestre, aí você estava falando um pouco dessas entidades do terceiro setor. Quer dar uma reforçada para a gente do que seria isso, conceitualizar? Hum. Poderia? Até para a gente conseguir situar o público, Não, né? cortou. né? Pronto, Sim, então, você perguntou alguma coisa do terceiro setor, não é isso? isso. Pronto. Alguém já ouviu falar dessa? Provavelmente, já que alguém perguntou, eu não ouvi, a pergunta não tinha o termo terceiro setor, né? Mas Uhum. alguém deve ter, já deve ter ouvido falar sobre esse termo, terceiro setor. As associações de capoeira, como eu falei, inclusive os grupos de capoeira, eles podem ser inseridos nessa modalidade, né? Essas entidades, elas tomaram forma lá na década de 90, com o chamado Marco Legal do Terceiro Setor, né? Com o objetivo de regulamentação dessas entidades. E por que se chama terceiro setor? Porque existe o primeiro setor, que é o governo, né? O segundo setor, que é o mercado, e aí tinha necessidade de encontrar um nome para essas entidades que faziam parte desse grupo do terceiro setor. Então, o termo ele é utilizado só para distinguir, né, as pessoas jurídicas que não fazem parte, que não integram nem o primeiro, nem o segundo setor. Mas tem que ter algumas características, só reforçando a pergunta lá do mestre Cauã, tem que ter algumas características, né? A finalidade não pode ser lucrativa, as ações elas podem ser voltadas, ela tem que ser voltada para o interesse público, né? E no âmbito da assistência social, né? E não pode ser, não pode, as ações ela não podem ficar restrita a um grupo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma associação de motoqueiros. Uma associação de motoqueiros, ela é uma entidade sem fim lucrativo, mas ela não faz parte do terceiro setor porque ela não tem esse cunho de interesse público, ela não abrange Social. toda a Uhum. sociedade, ela não tem esse cunho de assistência social. Perfeito. Então, ela não pode, né? Ela teria que ter essa característica de, de assistência social. É um dos requisitos básicos, né? Uhum. Então, Beleza. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. tá? Então, esse termo terceiro setor nasce para diferenciar basicamente a entidade, das entidades do primeiro e do segundo setor, né? E com isso, né, de lá para cá, como nasceu esse interesse, né? Esse interesse do controle, como surgiu a questão do controle, onde é que entra a contabilidade? Como eu falei, lá na década de 90 apareceram, assim como apareceram essas entidades, né, de cunhos sociais, aí o governo começou a perceber, né, que essas entidades elas supriam essa necessidade que o Estado tinha, né, de atender esses segmentos de interesse social. Então começaram a aparecer os fundos públicos, né? E aí já começa a se falar sobre parcerias, né, entre o governo e essas entidades, né? Os fundos públicos ou fundos governamentais eram os recursos que eram disponibilizados para as ONGs nessa época. Então Uhum. os olhares eles foram voltados para esses fundos. E aí o governo começa, assim como ele começa a disponibilizar recursos, ele começa a exigir, né, o controle, o planejamento, transparência, onde estava se gastando esses fundos, esses recursos, né? E aí começa a se falar numa estruturação contábil, né? Não apenas como exigência legal, mas como um instrumento auxiliar, né, para os relatórios financeiros, na prestação de contas dos projetos, dos recursos que eram disponibilizados. Eu estou fazendo essa breve contextualização histórica assim só para a gente perceber o potencial que a contabilidade tem de ferramenta de gestão. Então, Importante. apareceram as entidades nessa época, né? As entidades, essas ações de cunho filantrópico. O governo começou a perceber a importância que essas entidades tinham, porque supria de fato as deficiências que o Estado tem, e começou a
a disponibilizar os fundos, os recursos, né? E aí ele começa a disponibilizar o recurso e diz, pô, eu estou disponibilizando o recurso, então eu preciso de controle para saber onde é que está sendo aplicado esses recursos. E daí começa a se falar, é nessa época que começa a se falar em contabilidade, como eu falei, estruturação contábil e etc. Perfeito. Essas exigências elas foram aparecendo gradativamente, a gente percebe, né? Pela necessidade, principalmente da prestação de contas, né? Da transparência. Isso. Né? Legal. E aí, contramestre, Remo Capoeira, ele pergunta para a gente, onde é, na sua opinião, que o controle de receitas e despesas de um grupo pode ajudar no fluxo de caixa da instituição? E aí, o mestre Elias, ele pergunta se apenas o profissional de contabilidade é quem pode efetivar esse registro. E o mestre Matusalém pergunta também se depois de regulamentada e registrada, o custo é alto para manter essa associação. Eu não entendi a última. Se depois que a entidade ela é registrada, se o custo para manutenção é alto. E o mestre Robson então vamos. E o mestre Robson pergunta se essas do terceiro setor têm a obrigação de declarar junto à Receita Federal. Acho que dá para você responder tudo num blocão, né? Vamos por partes aí. Vamos para a primeira, né? A primeira foi sobre as despesas e receitas, é isso? Isso. Onde esse controle pode ajudar nesse fluxo de caixa. Tá. Então, uma das declarações, as entidades, as associações, elas têm alguns relatórios contábeis que são obrigatórios, né? Entre eles, tem o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, que evidencia, né, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu. O fluxo de caixa é uma ferramenta importantíssima para a entidade, porque evidencia isso. Basicamente a entrada e saída de recursos. Então, para você montar um DFC, você precisa ter esses registros, né, das entradas, da saída, inclusive para você projetar a sua receita. O Estatuto da Federação ele fala em projeção de receita, ele fala de orçamento. Então, para você montar um orçamento, você precisa ter esse demonstrativo que é de extrema importância. Qual foi a outra? A outra, eu acho que está bem próximo, que o mestre Elia pergunta se é apenas o profissional de contabilidade que pode efetivar esse registro, do que você vem falando desde o começo. E o mestre Matusalém pergunta se é caro manter acho que os tributos que precisa pagar, né, de manutenção dessa regularidade. Com relação ao registro, quando você fala em despesa e receita, né, qualquer pessoa que tenha o conhecimento, ela pode fazer o registro. O profissional mais indicado é o contador. Até porque, por exemplo, no Estatuto da Federação, ele prevê uma prestação de conta anual e ele diz que essa prestação de conta tem que ser assinada pelo profissional de contabilidade habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. Certo? Então, por exemplo, se eu fosse convidado para assinar uma prestação de conta de uma instituição, eu cobraria muito caro e demandaria um tempo, porque eu teria que pegar todos os relatórios, né, fazer toda a minha análise, fazer as conciliações, cobrar os documentos, enfim, todo o trabalho, né, que é necessário, porque eu não vou assinar um documento que eu não tenho conhecimento. A pessoa pode até fazer, às vezes a pessoa tem um conhecimento básico e ela vai fazer esses registros. O ideal é que tenha o contador. Por quê? O contador vai entender. Eu, por exemplo, no meu caso, eu entendo. Já respondendo a outra pergunta, claro, quando o cliente chega aqui para conversar comigo, eu não vou cobrar a uma associação que tem um movimento grande o mesmo valor que eu cobro de uma associação que quase não tem movimento. Então, o contador vai entender. E outra, o contador ele tem também, eu acho que o profissional de contabilidade ele tem essa responsabilidade. Porque aí quando você cobra caro, você força a pessoa a procurar justamente pessoas que não tenham conhecimento para executar esse trabalho. Então, é medido também, é levado em consideração também
né, a situação de movimentação financeira da instituição, pelo menos no meu caso, eu levo isso em consideração. Tá? Perfeito. E a E pergunta não do é muito mestre caro não, Rob. viu, mestre Elias? E não é muito caro não, viu, mestre Elias? Venha para cá, venha conversar comigo. Vamos marcar um dia aqui para a gente bater um papo. Não se preocupe. E eu vou estar lançando aí uma promoção para os filiados, viu? Na Opa, verdade, legal. eu já cobro um valor diferenciado para os meus colegas capoeiristas, né? Porque eu sou capoeirista e eu me sinto na responsabilidade de contribuir, de ajudar com o que eu posso. Então, eu já tenho um valor diferenciado que eu cobro para o pessoal da capoeira e para os filiados da Federação Sergipana, aí que tem um valor mais especial ainda. Vamos falar Né? sobre isso mais para frente, mestre. Exatamente. Registrando a presença do mestre Quartson, o psicólogo Wilson Bispo, que fez uma live com a gente muito Boa potente noite. também, está por aí. O mestre Aldemário, Daiane Guilherme, o contramestre Márcio Bossa está por aí também. E a pergunta que ficou Hum. faltando nesse bloco foi a do mestre Robson. Se o terceiro setor tem a obrigação de pagar para a Receita Federal, acho que relativo a imposto, né? Como seria esses Não, impostos para o terceiro o, setor? o terceiro setor ele goza de imunidades tributárias, tá? Ele goza de algumas imunidades tributárias, mas mas ele precisa estar atendendo alguns critérios legais para ter esse benefício, Esse benefício, tá? perfeito. Mas geralmente o terceiro setor, as entidades inseridas no terceiro setor gozam de imunidade tributária, né? É, porque lá na Constituição Federal, no artigo 150, ele já diz lá que não se pode instituir tributos para essas entidades. Ele já veda lá aos municípios, estados, né, e Distrito Federal e a União a instituir impostos para essas entidades que estão dentro do terceiro setor. Mas os grupos de capoeira não necessariamente podem estar dentro do terceiro setor. Como eu falei, que tem alguns requisitos para você se encaixar, se inserir dentro de uma entidade do terceiro setor. Terceiro setor. Perfeito, perfeito. E dando a continuidade, o pessoal já se manifestou aí ao seu comentário aí do desconto. Já estão perguntando aqui onde é que a gente tem os cartãozinhos, como é que chama? Os cupons de desconto, né? Depois a gente vai falar Muito um pouco. bem, muito bem. Vamos sim, a gente vai Vamos sentar, a falar. diretoria vai sentar, a gente vai conversar. E no É, final vou dar meu contato também, vou deixar meu isso, contato vamos aqui falar. para a gente. Vamos falar sobre isso. Mestre Caldinho por aí também. E aí, Boa. contramestre? A gente já entrando Oh, nessa seara, a gente está com 45 minutos de live, 41 minutos de sim. live, perdão. O tempo que a gente tem é Eu, de uma hora. antes, eu queria comentar sobre algumas coisas. Sim, Mas vamos pode lá. concluir. E quais seriam esses tributos, essas obrigações acessórias, não é isso? Que as Então, associações estão obrigadas. as associações, elas estão expostas aos tributos que uma entidade com fins lucrativos que pagam também, né? Como vamos separar aqui, eu estou separando as associações, estou falando somente das entidades sem fins lucrativos, não das entidades do terceiro setor, porque eu já esclareci que as entidades do terceiro setor, eles gozam de imunidade tributária. Imunidade a gente só vê lá na Constituição Federal, né? Perfeito. Mas os grupos de capoeira, especialmente, eles estão expostos, né, a algumas exigências tributárias, seja de obrigações acessórias como de obrigações principais. As obrigações principais é o pagamento do tributo, que na maioria dos casos quase não tem, porque não tem movimento. Estou falando aqui do grupo de capoeira. E as obrigações acessórias são as declarações, né? Que essas declarações a demanda maior aqui é com relação a essas declarações. Os grupos de capoeira que me procuram geralmente são para resolver pendências de declarações que não foram transmitidas. Porque por mais que você não tenha movimento financeiro, você tem a obrigatoriedade de informar para o físico que não teve movimento. Uhum. Você tem que mandar essas declarações sem movimento. Tem várias, mas eu vou destacar duas aqui,
que mais chegam aqui nas solicitações para eu resolver essas pendências de problemas no cadastro das associações. Porque às vezes eles entram no projeto e aí o órgão público eles pedem uma certidão negativa. Quando eles vão tirar a certidão negativa, está lá a pendência no cadastro. E aí me procuram para saber, eu faço essa análise no cadastro da entidade e aí aí eu percebo que é DCTF ou DIPJ, que são duas declarações que mais dão dor de cabeça, né, para os presidentes, para as associações de capoeira. Como eu falei, a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos, e a DIPJ. Eu não vou entrar muito em termos técnicos aqui, porque ficaria chato, né? Eu acho que as pessoas não queriam saber sobre a lei que instituiu a DCTF. DCTF, por exemplo, quem deve declarar, quem deve ser apresentada mensalmente, né? A partir de 2014. Aí é que acontece. A partir de 2014, as entidades que não tiveram movimento têm que apresentar não mensalmente, mas uma vez ao ano. Então, quando essas pessoas chegam aqui, é interessante que é quase que unânime. Quando eu pergunto que por que deixou chegar a esse ponto, elas dizem que porque não sabiam que tinha essa obrigação, porque justamente por não ter movimento na entidade. Não, mas minha entidade não tem movimento. Aí eles dizem, nem contador eu tenho, né? Tem alguns que dizem, nem contador eu tenho. Eu digo, eu deveria ter contador. Nem contador eu tenho, mas pessoal, você deveria ter alguém para acompanhar, um profissional de contabilidade para acompanhar isso aí, porque mesmo sendo movimento, tem essas obrigações. E quando a associação ela deixa de cumprir essa obrigação acessória, gera multas, né? Gera multas fiscais. E as multas são altas. Pra você ter ideia, para uma entidade sem fins lucrativos, uma multa é R$ 500 por mês calendário, né? E para as outras, para quem não é, né, para as outras pessoas jurídicas, a multa sobe para 1.500. Então, eles chegam aqui com essas multas e quando é transmitido, mesmo em atraso, quando a gente transmite essas declarações, geram essas multas, né, vai sanar a questão do cadastro. Vai sanar a questão do cadastro e daí, mas gera multa, e multas altas. E a gente sabe que, às vezes, o grupo de capoeira ele não tem, é muito pouco a receita que ele arrecada para cumprir com essas obrigatoriedades de pagamento de tributo. E aí, muitas vezes, eles deixam lá, vai sanar, porque eu transmiti a declaração naquele momento, vai sanar a questão do cadastro dele, o cadastro dele vai voltar a ativar, mas futuramente, por conta das multas que não foram pagas, vai voltar a se tornar inativo também perante os órgãos públicos. Entendi. Então, aumenta mais ainda essa necessidade da função do contador. Exatamente. Para cuidar disso. Perfeitamente. Então, perfeitamente. Então, assim, a gente pode resumir aqui tudo isso em 3 motivos pelos quais as associações, elas precisam, as associações de capoeira em especial, elas devem ter pelo menos acompanhamento de um profissional da contabilidade. Seja para auxiliar no cadastro nacional lá de pessoa jurídica, que é o CNPJ, né, e os seus estatutos, desde da criação, né, desde o registro do estatuto até o registro do CNPJ, seja na prestação de contas para o governo, né, para a sociedade, para os associados, né, ou inclusive, para atender essas obrigações tributárias, né, de declarações, de tributos. Então, é vital o contador numa associação, é vital o contador numa instituição de capoeira, numa federação, seja ela federação, seja ela grupo de capoeira. Isso é muito importante. Tá? Uhum, uhum. E aí o pessoal, o Mestre Jones está super referendando aqui os seus serviços, viu? Já trabalhei com o Mestre Jones, já trabalhei, meu cliente. O Mestre Matusalém também está dizendo que depois vai te procurar. Eu acredito Ele que... já me procurou, o Mestre Matusalém, tem alguns mestres que já passaram por aqui, já foram meus clientes, uma vez cliente, sempre cliente, tem o Mestre Jones, Mestre Papuá, né? Mestre Matusalém também, ele me falou que vai vir aqui, ele já entrou em contato comigo.
é importantíssimo. A contabilidade, um profissional da contabilidade é importantíssimo. No final do ano, a federação, a gente falando de prestação de contas, né? No final do ano, a Federação Sergipana a gente vai montar uma prestação de contas e os filiados, as pessoas que forem assistir a prestação de contas, vão perceber como é importante. Porque a prestação de contas, ela traz credibilidade, né, para a instituição. Quem não quer saber onde os esforços, os recursos que você está aplicando na sua associação, na sua federação, quem não quer saber como está sendo utilizado, né? Então, a prestação de conta é fantástica e no final do ano a gente vai fazer essa prestação de conta, apresentar os relatórios contábeis, os balancetes contábeis e a gente vai fazer uma fala bem mais ampla sobre essas questões. É verdade. O uso racional dos recursos e a transparência, né? Com seriedade. Porque a gente tem que, exatamente, porque a gente tem que saber, a gente precisa prestar conta, esses recursos não são nossos, não são dos diretores, inclusive a questão de finalidade não lucrativa não significa dizer que ela não pode ter lucro, ela pode ter lucro, uma entidade pode ter lucro. As pessoas confundem muito, finalidade não lucrativa, ela pode ter lucro? Pode. Porque nas associações, pelas normas brasileiras de contabilidade, a gente não chama, para as associações, a gente não chama lucro ou prejuízo, a gente muda para superávit ou déficit. Né? Então, elas podem ter superávit? Ela pode ter superávit, ela só não pode distribuir, ela tem que usar esse superávit, né? Nas atividades fim da instituição. Não pode distribuir, mas pode ter lucro. Um grupo de capoeira pode fazer uma feirinha e vender e comprar, e vender berimbau ou seus próprios. Pode sim, é evidente que pode. Aí são os recursos próprios. Então elas podem utilizar recursos próprios, elas podem utilizar recursos do governo, né? Elas podem utilizar os recursos de empresas. A gente vai marcar depois um bate-papo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como se utilizar esses recursos. A pergunta do mestre Cauã foi uma pergunta muito boa. A gente depois marca um bate-papo para a gente conversar sobre isso. Como que eu posso usufruir desses recursos? Existem leis que dizem que permitem, né, em determinada situação, que uma entidade sem fins lucrativos, elas usufruam de 2% do lucro bruto das empresas do lucro real. Né? Então, você chega numa empresa, conversa, mostra seu projeto, né, e a empresa gosta do seu projeto, diz, não, vou destinar a você esses 2% aí. Mas é um assunto que a gente pode conversar em outro momento. Vamos lançar a mão, sim, desse bate-papo com você, sim, que é muito potente. E nesse caso, então, Pacato, o que é se fazer também para a gente trazer um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Que está nos prestigiando até agora, o que é esse papel da diretoria administrativa? O que é o papel dessa diretoria administrativa e financeira da federação, né? Qual a importância disso? Aí, se você puder trazer também um pouco de quais são as documentações, procedimentos, né? Uhum. E a portaria, que você vai falar sobre a portaria. Tem 10 minutos para você aí. 9 minutos, na verdade. Pronto. Eu estou como diretor administrativo da Federação Sergipana de Capoeira. O meu mestre, quando ele me fez esse convite, eu falei para ele que eu sou um pouquinho chato, né, nesse quesito, e ele me disse que queria uma pessoa assim chata mesmo. Né? Então, eu tô como diretor administrativo, a função principal da diretoria administrativa é coordenar essas atividades, né, na Secretaria Administrativa e Financeira. Né? É um setor de grande importância, não só para a Federação Sergipana, mas para qualquer entidade. Né? Porque ele engloba também essa questão da diretoria, que é a área responsável, né, por efetuar os pagamentos, as despesas, né, mexe com as receitas, arrecada as receitas da federação, providencia a cobrança das taxas das suas filiadas, enfim. Né? E é um setor importantíssimo e crucial lá para a prestação de contas também. É um parceiro, é um setor parceiro, né, da contabilidade. E qual foi a outra pergunta que você fez? Aí, quais seriam, o pessoal já andou questionando a gente também, quando soube dessa live, a gente recebeu alguns contatos durante a semana. Quais seriam os documentos e os processos necessários para quem quer se filiar? Para quem quer se filiar, não é isso? Cortou no final, mas...
Já tem uma pergunta, é isso aí. Quais são os documentos necessários e os procedimentos para quem quer se filiar? E o mestre Papuá ele já complementa perguntando quando o grupo regularizado junto à federação, ele tem os direitos a participar dos projetos da federação. Ficou confuso? Bom, eu vou tentar responder aqui. Bem, é importante, né? A filiação do grupo de capoeira é muito importante a filiação para o grupo de capoeira. E o capoeirista associado para o capoeirista associado, o grupo de capoeiras ter uma entidade representativa, uma entidade que fale por ele, então isso é fundamental, é muito importante para o grupo. Além disso, a gestão ela está repleta de planejamentos e atividades que vão beneficiar os filiados. Por isso, se filiem. É muito importante vocês terem uma entidade que represente vocês. Com relação às cópias, né, com relação à documentação que é necessária para se filiar, eu relacionei aqui algumas. Então, é basicamente cópia autenticada do estatuto, cópia autenticada do CNPJ, que está lá no estatuto da federação, requerimento do presidente solicitando a filiação, currículo dos mestres e responsáveis e o pagamento das taxas de filiação e de anuidade. A federação dispõe de um e-mail e quem quiser saber mais detalhes sobre isso, quem quiser essa relação, a gente tem uma relação pronta desses documentos e a gente passa para o e-mail da pessoa, né, através dessa solicitação que a pessoa pode fazer através do e-mail da federação. Tá certo? Pegar o e-mail até para poder passar aqui para o pessoal não conhece. É o tempo que você está falando aí? E aí eu falei a questão do pagamento das taxas de filiação, né? E agora, em 2020, saiu a portaria 01, que depois a gente vai falar com mais detalhes sobre essa portaria, que prevê, que regulamenta o pagamento dessas taxas de anuidade, inclusive prevê, né, parcelamento de débitos daquelas pessoas que têm débitos em atraso. Então, essa foi uma portaria que veio para ajudar quem está afiliado e quem está afiliado com débito. A gente, nessa portaria, ela prevê esse parcelamento. É muito importante essa portaria. Quem quiser mais detalhes. Agora, ela passa a valer agora em agosto, né, 1º de agosto, mas o mestre, nosso presidente, ele vai estar entregando em mãos uma cópia dessa portaria aos presidentes dos grupos. Tá certo? Perfeito. E a gente pode até pensar em um momento depois com o mestre para poder estar trazendo essa discussão. Uma live de repente, né? Exatamente. Vamos fazer uma live. Quem sabe na próxima a gente faz essa, para a gente destrinchar essa portaria, porque tem vários pontos, né? Vários pontos. Isso aqui eu falei 2 pontos dela, mas tem vários pontos interessantes nessa portaria. Então a gente pode marcar uma live para fazer isso aí. Perfeito. Contrabestre, a gente tem essa 1 hora, acho que a gente já deu conta do que a gente se propôs nesse momento. Eu acho que a ideia também era provocar o pessoal no sentido dessa importância, né? Dessa organização. A organização necessária, ficou claro para a gente aí. E principalmente de ser conduzida por alguém que conheça, né? Que conheça Exatamente. O feitio, na verdade. Exatamente. Aí a gente tem 4 minutos agora para poder encerrar nesse tempo de 1 hora que a live nos proporciona. Eu deixo para considerações finais, passar o seu contato para quem tenha interesse e o que você achar que pode trazer nesse momento aí. O tempo é seu. E já agradeço a turma toda, porque se a live cair, já fica agradecido pela participação e a sua disponibilidade mais uma vez. Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bem, eu que agradeço, né, Santa? Agradeço a Federação Sergipana mais uma vez, agradeço a todos que participaram, né, que dedicaram tempo para ouvir esse cara rouco aqui. Mas, assim, eu estou à disposição. O e-mail da federação, todo mundo tem o e-mail da federação. Qualquer solicitação dessa questão de contabilidade dos filiados, tem sim essa consultoria gratuita, pessoal que é filiado à federação. E o meu e-mail, o meu telefone, o meu contato é o 99989-4622. Né? O meu e-mail é de abdiascontabilidade@gmail.com, mas quem desejar orientações, informações nesse sentido, pode mandar e-mail para
para a federação, através do próprio e-mail da federação, que a gente vai tentar atender a todos vocês. Tá certo? No mais, eu quero agradecer a todo mundo, mais uma vez, pela presença e estou à disposição. Procurei não ser muito técnico, né? Não falar muito de termos técnicos, que acho que não é interessante. A pessoa, quando senta aqui para contratar os meus serviços, ela não quer saber disso, ela quer entregar, e é o correto você entregar a uma pessoa habilitada, a um profissional que entende disso para fazer o serviço. O trabalho é lógico, a gente dá uma pincelada sobre as obrigações, sobre o que ela tem que fazer, não tem que fazer, mas é isso. Então, eu estou à disposição para quem desejar e me contratem. Me contratem, tem um contador e, de preferência, um contador capoeirista, o pessoal da capoeira, né, as associações de capoeira, né, contratem o contador capoeirista. Acho que só tem eu aqui, viu, capoeirista, contador. Só tem aqui em Sergipe. Vou lançar o desafio aí. Só tem Sergipe. Eu não conheço outro E que seja capoeirista. a observação é importante porque conhece os dois lados, né? Conhece a complexidade, né? E sabe onde vai estar. Exatamente. A Mas contramestre Noemi sugeriu que você contrate ela, porque ela soube que você paga bem aí para um assistente. Mas é brincadeira, vocês podem encontrar. O importante é que vocês tenham um contador, certo? Se for um colega meu, são todos colegas meus também, contratou o contador, independente de ser o contramestre pacato ou não, o importante é que vocês tenham acompanhamento de um profissional da contabilidade. Perfeito. Ele já sinalizou para a gente aqui 30 segundos. É só para te agradecer mais uma vez, reforçar os agradecimentos e informar que a gente está com um canal também, a federação está com um canal no YouTube e daqui a um tempo esse vídeo ele vai estar postado lá no YouTube para que as pessoas possam acessar assim que sentir necessidade, no tempo que sentir necessidade. Muito obrigado, meu irmão. Tudo bem. Beleza, um abraço a todos.